Fala galera, beleza? Beleza? Olha, se eu pudesse te dar só um conselho seria: pare de reclamar e comece a agir. Sua vida vai mudar imediatamente quando você começa a parar de reclamar e passa a agradecer. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vem comigo que vai ser um vídeo lindo e eu tenho certeza que você vai parar para repensar aí um pouquinho como você está lidando com a sua vida. Então vamos comigo nessa? Vem! Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Michael e esse é um canal onde a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, viagens, enfim, um monte de tema legal que pode te ajudar a pensar de forma diferente a vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito complexo, que é reclamar. Quem não conhece pessoas aí que reclamam de tudo, né? Vive reclamando, reclama da vida, reclama do trabalho, reclama da saúde, reclama de tudo. E olha, não tem outra forma de querer que a vida prospere, né? Não existe outra forma senão a gente parar com esse hábito de reclamar e começar a agradecer mais. Mas aqui nesse momento eu nem quero falar da parte de agradecer, eu quero falar da parte de agir em cima daquilo que a gente reclama. O mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Aquelas que reclamam o tempo todo e aquelas que sabem que o mundo tem problemas, que todos nós temos problemas, mas que agem de acordo com as circunstâncias que vive para mudar o ambiente, para mudar aquele problema que está passando. Existe uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do carro. Quem nunca, quis comprar um carro novo ou quis trocar de carro e de repente, quando decidiu o carro que queria, o modelo ali que gostou mais, quando começa a olhar, andar na rua aí, só vê aquele modelo de carro, só aquele modelo de carro. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, sempre que eu ia trocar carro, ou trocar, que eu passava assim, nossa, eu quero mudar, eu quero comprar aquele carro. É impressionante. Todos os lugares que eu ia, onde eu olhava, tinha aquele modelo de carro. Isso funciona porque a gente começa a colocar o foco naquela questão. Então, se é aquele carro que eu quero, todas as vezes que eu ver aquele carro, o meu foco está naquele modelo de carro, ou seja, eu vou ver mais esses carros porque eu estou focando naquilo. Não é que tem aí, não é que a concessionária vendeu mais carro depois que você começou a querer aquele carro. Não tem nada disso. É porque de fato o seu foco foi para aquilo. E quando a gente começa a dar foco em alguma coisa, aquilo se expande, começa a crescer e a gente vai vendo mais sobre aquilo e aquilo vai crescendo. Nos problemas, nas reclamações, é exatamente a mesma coisa. Quando a gente começa a reclamar e a falar muito sobre algo que a gente não gosta, um problema que a gente não tem, tende a piorar, porque o nosso foco está naquilo. Então é a mesma teoria do carro, é a teoria dos problemas, é a teoria da reclamação. E olha, eu vou te ser bem sincero, é muito difícil quando a gente quer mudar esse hábito, Vira e mexe, eu sempre falo assim, ei, coloca aí no seu dia a dia, faz o teste de uma semana de tentar ficar sem reclamar. É a coisa mais difícil, porque quando a pessoa começa a ficar sem reclamar e ela vai guardando aquilo, ela lembra que ela reclamou de alguma coisa, ela vai guardando aquilo. Chega uma hora que ela explode, de tanta reclamação interna que ela tem que ela não colocou para fora. Mas aí existe um mecanismo que pode te ajudar, porque não adianta nada só você parar de reclamar e não mudar esse hábito, sabe? Reclamar é um hábito como qualquer outro. Nesse canal eu tenho falado muito sobre hábito, mudanças de hábito. E reclamar também é um processo de mudança. Todo hábito, como eu já venho falando aqui, ele passa aí por alguns caminhos para que a gente possa mudar. No vídeo passado, inclusive, eu falei um pouco mais sobre esses caminhos de mudança de hábito que facilitam esse processo. Então assiste o vídeo passado. Mas em tese é isso, você precisa colocar alguma coisa no lugar do hábito de falar mal, de reclamar. O que você tem que colocar no lugar disso? Agir, sabe? Quando a gente começa a agir e para de falar mal, para de reclamar e parte para a ação, tudo muda. Olha, sem hipocrisia, sem demagogia, todos nós temos problemas. Todos, cada um nas suas circunstâncias de vida. Vou te dar um exemplo aqui. principalmente para quem trabalha com outras pessoas. A gente encontra aí
né, diversos tipos de seres humanos, dos mais diversos formatos, e muitas vezes, né, no nosso ambiente de trabalho, tem uma pessoa que a gente não gosta, tem um chefe que a gente não gosta, mas isso serve também para qualquer campo da vida, no nosso relacionamento, na nossa família. Quando a gente começa a dar foco para as coisas que a gente não gosta daquela pessoa, daquele trabalho, isso vai ficar cada vez pior e vai crescer, porque o foco está nisso, né? Então, como eu disse, quando a gente dá foco, expande. Olha, aí você começa, tem aquela pessoa que está ali no seu trabalho, ela vive te enchendo o saco, ela vive te chamando ali no meio do seu trabalho e te atrapalha, às vezes você está concentrado, te atrapalha. O que que você faz? Geralmente você vai para outro lugar, né? Para uma rodinha de amigos, para o café, né? Enfim, para o bar, e começa a reclamar daquela pessoa, começa a reclamar do seu trabalho. E eu já vi muito isso acontecer, principalmente quando se está num bar, assim, ou numa roda de amigos, ou num café ali, né, de trabalho, aí alguém começa a reclamar de uma pessoa e a outra pessoa tem uma história pior ainda para reclamar, e aí vai virando uma série de reclamações ali, até que alguém tenta parar com isso e mostra o outro lado, e essa pessoa é taxada como chata, né? Isso acontece muito. O que que é? Eu estou reclamando da situação, enquanto um tipo de ser humano, né? Os que reclamam. O outro tipo que eu falei para vocês é as pessoas que são da ação. O que que uma pessoa de ação faria nesse caso? Ela entenderia que essa pessoa está atrapalhando ela e ela precisa de uma ação para tentar mudar isso. Ou seja, nesse caso, a ação poderia ser conversar com essa pessoa, falar: olha, você tem me atrapalhado, às vezes você chega do nada, eu estou concentrado, isso, né, não é legal, é ruim. Então, olha, a pessoa teve uma ação para tentar melhorar um ambiente, um sistema, algo que estava acontecendo que era ruim. Viu como são dois tipos de pessoas aí, e a gente precisa ter muito claro que tipo de pessoa a gente é. A gente é da parte que reclama ou é da parte que age? Existe também, enfim, quero só fazer uma ressalva aqui, que isso é para qualquer parte da vida, sabe? No nosso relacionamento, enfim, para qualquer área. Teve há algum tempo, eu ganhei um livro muito legal de uma pessoa que teve uma representatividade muito grande na minha vida e que, infelizmente, recente agora, essa pessoa partiu para morada eterna. E na nossa última conversa, numa das nossas últimas conversas, ela me deu um livro que foi lindo, assim. E eu tive a oportunidade de agradecer ela por esse livro, porque ele mudou a minha vida. A Fabiana, nós trabalhamos juntos na faculdade enquanto diretor, e ela é uma pessoa incrível. E o livro que ela me deu chama A Magia, e lá fala exatamente sobre isso, sobre as pessoas que reclamam e sobre as pessoas que são de ação. Existem alguns mecanismos e meios para a gente tentar, né, nesse processo de mudança, ser um pouco mais fácil. Lá tem um exercício que eu gosto muito, que o autor nos indica escrever todos os dias 10 coisas pelas quais a gente é grato. E aí ele cita assim: no nosso trabalho, o que a gente não gosta? Beleza, você escreve o que você não gosta, mas você vai escrever 10 motivos pelo que você é grato pelo seu trabalho. Às vezes é pelo salário que você tem no fim do mês, às vezes é pelo dinheiro que você vai ter para comprar comida, sabe? E aí você vai listando isso. Ah, que bom que eu tenho um trabalho por esse motivo, que bom que eu tenho um trabalho porque eu posso sair de casa, né? Tenho com quem contar. Que bom que eu tenho um trabalho que, enfim, que paga a minha escola. Que bom que eu tenho um trabalho que eu posso fazer faculdade, que me ajuda nessa questão. Que bom que eu tenho um trabalho e não fico dentro de casa. Que bom que eu tenho um trabalho e não tenho que ficar perambulando pela rua em busca de um trabalho. Então, assim, é um monte de... né? Você tem que fazer isso. Para cada uma reclamação, 10 agradecimentos. Porque aí, no final do dia e no final desse exercício, você vai ver que você tem muito também para agradecer. Mas não esquece que nós somos feitos de dois tipos de pessoas, as que reclamam e as pessoas de ação. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, que tipo de pessoa você é? Você é do tipo de pessoa que só reclama ou você é do tipo de pessoa de ação, que faz a diferença, que quer mudar e que agradece pelo que tem? É preciso fazer uma reflexão muito profunda. Isso é autoconhecimento, isso é conhecer-se a si, sabe?
A gente só consegue isso fazendo um planejamento, olhando de cima quem a gente é. Olha, as pessoas mais chatas que eu conheço são as pessoas reclamonas de tudo. Aquelas que tudo tá ruim, que reclama do corpo, que reclama da saúde, que reclama, sabe, do tempo o tempo todo, que reclama da casa, enfim. São pessoas geralmente bem chatas, mas a gente precisa saber que elas também estão no seu processo ali e ser, à medida do possível, né, amorosos com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar perto delas, não. A gente pode sim aconselhar, mas olha, é muito mais legal quando a gente fica perto de pessoas de ação, que agradece, que está procurando evoluir. Sabe, seja o tipo de pessoa que faça a diferença, abandone esse papel de vítima, sabe, que você é vítima da sociedade, que você é vítima de um monte de coisa e assuma um papel de protagonista da sua vida, sabe, veja onde é que você quer melhorar, o que está te atrapalhando, o que pode ser ruim, o que te faz reclamar, anote isso e faça ações para mudar esse ambiente que você está, esses problemas que você tem, seja no trabalho, na sua vida pessoal, em qualquer área, sempre há possibilidades de mudança. A gente só precisa respirar fundo, fazer um planejamento. Eu sempre gosto de anotar, sabe, tudo, né? Porque eu acho que quando eu coloco num papel, faço um planejamento, eu consigo enxergar meios de mudar, de ter ações para mudar as coisas que eu não gosto e que não está me fazendo bem. Então assuma esse papel de protagonista na sua vida e tenta aí fazer uma diferença, sabe? Para você mesmo, no ambiente que você está, e a vida vai sorrir muito para você. A prosperidade vem para essas pessoas que são gratas, que são pessoas de ação, porque elas agem, elas movem, elas querem um mundo diferente do que só sentar e reclamar. Então assuma esse seu papel, que é importante e que você tem forças para isso, para mudar e para fazer a diferença. Para finalizar, eu quero te contar uma história que eu escutei essa semana que mexeu muito, muito comigo. E ela também tem esse papel aí de protagonista, de pessoa de ação, mas é porque eu acho que nesse momento eu quero contar essa história para você saber que às vezes as ações que você precisa tomar, sabe, as escolhas que você tem que fazer estão mais próximas de você do que você imagina. Estão às vezes debaixo dos seus pés e você não está vendo. Às vezes aquilo que você busca tanto para parar de reclamar está dentro de você mesmo e você não enxerga. Então essa história é só para a gente refletir um pouquinho para fechar esse vídeo. Essa é uma história que está no livro Acres of Diamonds. E é um escritor que chama Russell Cunningham. É um nome meio difícil, mas se você der um Google aí, você vai saber quem é esse escritor. E ele tem uma história que se passa, que chama a Mina de Diamante de Golconda, é isso mesmo. Essa mina de diamante ficou muito famosa, se tornou uma mina de diamante, uma das maiores do mundo. E os diamantes dessa mina foram os diamantes que fizeram a coroa da rainha, rainha que morreu recentemente. Então todas as pedras de diamante que tinha ali na coroa era dessa mina. E esse autor, ele contou essa história aí mundo afora diversas vezes. E a história é mais ou menos assim. Existia um cara que chama Ali Hafed. Ali Hafed morava no Irã. Ele tinha uma fazenda linda, uma família, esposa, filhos. Na fazenda dele passava um riacho, tinha umas montanhas, ele tinha criação de gado e vivia uma vida muito feliz, muito feliz. Um certo dia, passou por ali um pastor e o pastor começou a contar algumas histórias para ele e disse que existia em algum lugar diamantes. Esses diamantes eram lindos e trazia muita riqueza e prosperidade para quem tinha aqueles diamantes, que era uma coisa muito rara, que as pessoas que encontrassem, que possuíssem esse diamante, conseguiria comprar tudo de melhor que o mundo tem para oferecer, conseguiria comprar, né, ter todas as riquezas do mundo, enfim. Ali Hafed acordou tão satisfeito naquele dia por saber que tinha uma fazenda, que tinha uma família, era feliz, mas foi dormir muito triste, porque ele ficou pensando assim, eu tenho muita coisa, mas eu não tenho essa mina de diamantes, eu não tenho esses diamantes que eu poderia comprar tudo. E ele pensou durante a noite
e no dia seguinte procurou o padre e perguntou assim, o pastor, e perguntou para ele assim, como ele fazia para encontrar aqueles diamantes, que ele queria ir em busca daqueles diamantes. E aí o pastor falou para ele que aqueles diamantes, a possibilidade de encontrar eles é onde tivesse um riacho com águas cristalinas, sabe? Aqueles riachos assim com águas cristalinas e que tivesse uma areia branquinha no alto das montanhas. Ali ele encontraria esses diamantes. E o que Ali Hafed fez? Ele vendeu tudo que tinha. Vendeu a fazenda, vendeu o gado, vendeu tudo que ele tinha e falou para a esposa e para os filhos que esperasse por ele, que ele voltaria e quando ele voltar com os diamantes, eles seriam muito felizes, muito felizes. A história conta que Ali Hafed saiu pelo mundo em busca desses diamantes. Ele passou pelo Irã, ele passou pela Índia, ele foi até o rio Nilo, ele subiu as mais diversas montanhas, andou por vários lugares, por vários mares, mas ele não encontrou essa mina de diamante. E ele ficou muito triste, muito chateado, porque ele já tinha gastado a fortuna dele toda e ele não encontrou aqueles diamantes. E ele muito triste ali no momento de desespero, ele pulou no mar que ele estava e morreu. E a história conta ainda que, passado um tempo, o pastor foi de novo na fazenda onde Ali Hafed tinha vendido, né, que era a fazenda dele, e lá ele foi conversar com o dono da fazenda e ele viu que existia na estante uma pedra. E ele perguntou para o dono assim, nossa, e aquela pedra? Aquilo parece um diamante, porque ele viu que daquela pedra no fundo dela tinha uma faceta e de lá saía algumas luzezinhas que mostrava que era um diamante que tinha ali dentro daquela pedra negra assim. E o dono da fazenda, o novo dono da fazenda falou, nossa, eu levei os meus camelos para tomar água num riacho que fica lá no alto das montanhas, que tem uma areia branquinha, e eu sempre levo lá para os camelos tomarem água, e vi essa pedra e achei bem bonita e trouxe e coloquei aqui. O pastor mais do que depressa falou, aqui são diamantes, me leva aonde você encontrou para eu poder ver. Quando ele chegou lá, ele passou a mão embaixo da areia e era uma mina de diamantes linda, com os diamantes incríveis. Então aquela passou a se chamar a mina de diamante de Golconda. E o que essa história nos mostra, o que essa história nos ensina, é que Ali Hafed já tinha tudo e que tudo que ele buscava a mais estava debaixo dos pés dele, sabe? A mina de diamante estava ali, né? Na fazenda dele. E às vezes a gente reclama tanto por não ter o que a gente quer, o que a gente precisa, sabe? Sendo que às vezes as ações que a gente precisa tomar são tão simples, estão aqui, estão ao nosso alcance. A gente não precisa buscar fora, às vezes, o que está tão próximo, o que está dentro de nós mesmos, sabe? Então eu estou te contando essa história hoje para que você possa refletir um pouco quando parar para reclamar sobre qualquer coisa, sobre o local que você vive, sobre a vida que você tem, porque às vezes as ações que você precisa tomar são mínimas para mudar todo o percurso da sua vida. E aí eu te convido para você fazer essa reflexão, qual tipo de pessoa você é? E se você for do tipo de pessoa que reclama, nossa, tá na hora de tentar mudar, tá na hora de ter uma vida próspera, sabe? Tá na hora de buscar as ações que estão aqui ao seu alcance. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar antes que você imagina. Mas assim, antes do que você imagina. Só de você falar que vai mudar e começar a ter ações para isso, nossa, a prosperidade vai chegar na sua vida, na sua casa, sabe? A felicidade, enfim. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu estou um pouco mais emocionado do que o comum, porque foi uma semana que eu vivi muitas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando desse canal. É feito com muito amor para vocês.